Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos para este 11º bloco das nossas considerações sobre a liturgia da palavra, junto com a liturgia eucarística na Santa Missa, toda esta importância da palavra de Deus na Santa Missa. Nós queremos destacar mais uma vez que a liturgia da palavra constitui alimento para a nossa alma, como vimos na última colocação sobre a sacramentalidade da palavra. Quando a palavra ela é proclamada, anunciada, o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, age em nossos corações, alimenta o nosso coração, a nossa vida. E nos elementos, esse nosso bloco, continuamos com os elementos que fazem parte da liturgia da palavra, destacando apenas, resumidamente, alguns deles, como falamos sobre o Evangelho, a importância do Evangelho. Hoje falarmos um pouquinho sobre o Salmo responsorial, que é uma prática muito antiga na igreja, sempre acompanhou também a história da liturgia da Santa Missa. São João Crisóstomo, ele dizia assim: se fores pobre, se fores muito pobre, para comprares livros, ou então, se tiveres livros, mas não tiveres tempo para te dedicares à leitura, fixa ao menos, com muito cuidado, os refrões dos salmos que cantaste não apenas uma vez, nem duas, nem três, mas muitas vezes, e neles encontras grandes consolação. Vede, portanto, que imenso tesouro os refrões nos abriram. Nem a idade, nem a juventude, nem a rudeza de voz, nem a ignorância absoluta do solfejo podem obstar à sua execução. Então, a importância deste refrão do Salmo, apenas um versículo, que mesmo aquelas pessoas que eram tantas e tantas no passado, na antiguidade, que não sabiam ler, não tinham acesso à leitura, mesmo essas pessoas podiam cantar, rezar na igreja, e aquilo muitas vezes ficava gravado no coração das pessoas, levavam para as suas casas, em suas casas, nos seus trabalhos, se alimentavam da palavra de Deus com o refrão do Salmo. Daí, portanto, a importância de nós continuarmos com essa tradição, não só enquanto a liturgia permanece com essa tradição, mas como também nós que participamos, de modo que nós guardemos no nosso coração, principalmente o refrão dos salmos, que tantas vezes utilizamos e rezamos. O Papa São Pio X, em 1911, uma constituição apostólica chamada Divino Afflato, que ele estabeleceu a nova ordem do saltério para o breviário. Ele fala que os salmos colecionados na Sagrada Escritura foram desde os inícios da igreja empregados, como se sabe, não apenas para alimentar maravilhosamente a piedade dos fiéis, que ofereciam sempre a Deus o sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que louvam seu nome, mas também, como já era costume na lei antiga, para ocupar lugar eminente na Sagrada Liturgia e no ofício divino. Daí, diz São Pio X, nasceu a expressão de São Basílio: a voz da igreja é a salmodia. Os salmos é a voz da igreja. Isso até também para nos assemelharmos a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os salmos eram a oração de Jesus. Ele também rezava, cantava os salmos na sinagoga, aos sábados na sinagoga, e também na sua casinha de Nazaré, depois na sua vida também de missão, nosso Senhor sempre rezando o salmo.
O salmo na missa, portanto, não é assim algo acessório, que pode ser trocado por um canto popular. Pelo contrário, ele é fixo ali, como os salmos, né, são obrigatórios na celebração da Santa Missa, porque são também liturgia da palavra, são palavras de Deus para alimentar os nossos corações. São o cardeal Ratzinger, né, numa das suas colocações antes de Bento XVI, em suas obras ele afirma que a igreja vê Cristo nos Salmos. O livro dos Salmos é o livro de oração da igreja em caminho. Através dos Salmos, a igreja se torna uma igreja que reza por meio de Cristo. Então, daí, meus irmãos e irmãs, a importância de rezarmos bem o Salmo, termos um grande amor aos Salmos, que são a oração da igreja e são a oração de Deus, que o próprio Jesus rezou com tanto amor. Outra parte importante também da liturgia da palavra é a homilia. Terminada ali as leituras, né, o salmo, as leituras, o evangelho, então se faz a homilia. Os documentos da igreja dizem que a homilia não é algo assim acessório, faz parte integrante da própria liturgia da palavra. E é obrigatório nos domingos, nos dias festivos, porque ela faz parte da própria liturgia da palavra, sendo facultativa durante a semana. Mas a liturgia, a homilia, ela é, como parte integrante da palavra, muito mais do que uma simples catequese, muito mais do que uma simples explicação da palavra. Ela é uma partilha, ela é uma colocação para que as pessoas possam, juntas com o celebrante, elevar os seus corações a Deus e viver aquele momento da palavra de um modo mais intenso, mais frutuoso nos seus corações. Então, a homilia ela é muito importante. Em primeiro lugar, nós como sacerdotes, eu como sacerdote, peço a Deus perdão, né, por muitas vezes não fazer a homilia direitinho como se deve, não prepará-la bem. E por outro lado, nós também como fiéis, como pessoas que ouvimos a homilia, devemos pedir perdão a Deus por muitas vezes estarmos distraídos e não acolhermos ali ensinamentos e luz para os nossos caminhos, alimento para o nosso coração. Então assim temos estes dois momentos da liturgia da palavra que devemos destacar, né? A homilia, estes três momentos: o Evangelho, os Salmos, o Evangelho e a homilia, compondo assim toda a liturgia da palavra. Que Deus nos ajude, Nossa Senhora interceda, para que cada vez mais nós possamos viver intensamente a liturgia da palavra como alimento do nosso coração, como uma analogia com os próprios sacramentos, como vimos, qual a graça de Deus age em nós, enquanto ouvimos, enquanto lemos a Sagrada Escritura na celebração da Santa Missa. Que Deus nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa tarde, irmãos e irmãs.